Seja muito bem-vindo ao Chivunkcast. Eu sou o Thiago Lucian, host desse podcast, e hoje nós temos um assunto bastante interessante para dois tipos de pessoas. O primeiro delas, as primeiras pessoas são aquelas que começaram 2024 cheio de planejamento, cheio de planos, cheio de metas, escreveram lá no papel um monte de coisa e estão terminando o ano agora sem ter feito quase nada disso. Esse é o primeiro grupo de pessoas e talvez a maioria delas. O segundo grupo de pessoas são aquelas que começaram 2024 com vários planejamentos ou com planejamentos suficientes e estão terminando o ano bem, mas que querem ainda melhorar 2025, querem ter um 2025 ainda mais eficiente, um 2025 mais produtivo, mais próspero. Então, ou seja, é para todos os tipos de pessoas. Não tem ninguém que foge desse assunto que a gente vai falar hoje. O nosso tema é como ter alta performance, como ter prosperidade em 2025. O que fazer para chegar lá. E a gente vai quebrar alguns mitos, alguns paradigmas em relação ao que é alta performance. A gente vai falar sobre produtividade, sobre leitura, sobre espiritualidade, sobre atividade física, sobre várias coisas que influenciam na nossa performance, no nosso resultado. E o nosso convidado de hoje, gostaria de apresentar aqui o meu grande amigo, Cleiton Querubim. Cleiton Querubim já foi sargento do Exército, então já teve uma experiência na área militar também. É mentor, é empresário, hoje é escritor, inclusive, né? Tem um livro lançado há pouco tempo, muito, muito legal. E hoje ajuda centenas de pessoas aí a alcançar, a empresários, né? A alcançar mais resultados nas suas empresas, a crescer as suas empresas, crescer o seu faturamento. Então seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma grande satisfação ter você aqui com a gente. Obrigado, Thiago, pelo convite. Pessoal do Chivunkcast, gosto muito de poder estar nesses ambientes que pessoas que buscam construir mais resultado, mais performance. Então, se eu fosse você, eu não sei se você está assistindo em casa, está assistindo no trabalho, está assistindo no carro, está ouvindo esse podcast em algum stream, mas eu faria um negócio. Eu já separaria um papel e uma caneta para você anotar, porque vai ser poderoso, relevante e transformador. E mais que isso, se você puder compartilhar esse podcast com outras pessoas que querem buscar mais crescimento, pessoas que querem crescer nos seus negócios, nas suas carreiras. Como o Thiago falou, eu sou Cleiton Querubim, sou empresário, mentor, fui sargento do Exército durante 6 anos, fiquei 2 anos em um pelotão de operações especiais, eu empreendo há 8 anos, hoje nós lideramos um grupo de empreendedores que fatura mais de 100 milhões de reais por ano, sou escritor também, hoje em nossas empresas aqui no grupo, a gente lidera mais de 50 colaboradores, e quando a gente fala desse tema, alta performance, as pessoas acabam associando a alta performance a só uma coisa de atleta. Mas toda aquela pessoa que ela quer crescer, que ela quer construir resultado, ela precisa entender alguns princípios, alguns pilares, que quando ela aplica na vida dela, ela consegue ter mais performance no seu relacionamento, mais performance no seu negócio, mais performance na sua vida como um todo. Então pode ter certeza aqui que esse papo vai ser relevante demais. Top demais, Cleiton. Muito bem-vindo mais uma vez. Tenho certeza que vai acrescentar muito na vida dessa galera. E pessoal que está aí já curta o vídeo, já compartilha com outras pessoas, porque isso ajuda a ser entregue esse conteúdo para que realmente a gente consiga continuar produzindo conteúdo de qualidade para chegar até vocês e vocês poder aplicar isso na vida e aumentar aí os resultados, seja na questão pessoal, seja na questão profissional. E a gente sempre começa falando que o pessoal reflete no profissional. Então é muito importante a gente ter essa consciência. E para começar, eu já queria que você falasse, explicasse para a gente, Cleiton, o que é alta performance para você? Porque tem vários conceitos, pessoas defendem algumas coisas, outros defendem outras, mas para ti, cara, o que é alta performance? Thiago, eu conheci uma pessoa, algum tempo atrás, que essa pessoa ela tinha alguns comportamentos. E a maioria das pessoas conhece gente assim. A pessoa que despertador toca todo dia pela manhã, aperta soneca. Todo dia, quando dava perto do horário para sair pro trabalho, essa pessoa levava um susto, acordava ali, preciso trabalhar, saía correndo sem se despedir das pessoas que faziam parte da vida dela, do esposo, da esposa, dos filhos. Ia pro trabalho já na ansiedade, passava numa padaria qualquer, pegava uma coxinha, um café naquele copo plástico, tomava aquilo rapidão, para chegar rápido no trabalho, afinal tá atrasado. Passava o dia todo, pela manhã, reclamando, falando que merda de empresa, que merda de negócio, olha essas pessoas não produzem, essas pessoas não performam. Chegava no meio-dia, comia um monte de porcaria, massa, batata frita, arroz, tudo que você imaginar de carboidrato. Pico glicêmico à tarde, energia caía,
Tomava um monte de café, que precisava de energia, energético, café, tudo que imaginar de estimulante para conseguir produzir. Trabalha igual um louco, reclamando, não fazendo algo que gosta. Chega no final do dia, só quer ir pro quarto assistir uma Netflix, rodar o Stories, rodar o feed, porque não gosta daquela vida ali, é uma fuga, né? Só esperando a sexta-feira chegar para tomar um analgésico. Tomar uma cervejinha, comer um churrasco para se distrair, porque a vida é tão merda que ela precisa se distrair. Eu conheço pessoas assim, e eu já fui essa pessoa. É uma pessoa que não tem performance. É uma pessoa que o sistema ambiente que ela está inserida não é um ambiente que não está propício a construir resultado. E eu conheci outro tipo de pessoa. Pessoa que acorda 5 da manhã, primeira coisa, se conecta a Deus, agradece a Deus, falando: Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela minha esposa, obrigado pela minha casa, obrigado pelas minhas empresas, obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. A pessoa que logo depois disso vai fazer um treino, cuidar da saúde, porque o corpo é templo do Espírito. Escuta, enquanto treina, um podcast, um audiolivro, vai para a empresa com tesão, com brilho no olho, se alimenta bem, toma um bom café da manhã, chega na empresa e fala assim: ó, qual que é os problemas que a gente tem aqui que a gente vai resolver? Chega no trabalho, qual que são os problemas que tem aqui que nós vamos resolver? Chega no meio-dia, ela está sendo produtiva, tem conexão, ela não fica só no celular igual um doente, consegue olhar no olho das pessoas e ter uma conversa. Uma conversa sobre negócios, uma conversa sobre vida, uma conversa sobre evolução, e não passa fazendo fofoca e conversando sobre pessoas. À tarde vai para a empresa com brilho no olho, se quiser, que constrói uma vida tão produtiva que as coisas já funcionam sem ela estar lá. Final do dia, tá se retirando para ir para um bom lugar jantar, para poder fazer uma viagem. Eu já fui esses dois tipos de pessoa. A primeira vida é uma vida de uma pessoa que não performa em nada. Uma vida sem resultado, uma vida miserável. Você olha para aquela vida, vê que a pessoa só tem falta e limitação. E a segunda vida é uma vida de performance. Eu escolho a segunda vida todo dia. Então, todos os dias eu acredito que quando a gente acorda pela manhã, a gente tem a capacidade de decidir se nós vamos, como nós vamos nos comportar durante aquele dia. E eu escolho a vida de alta performance. Quando você me pergunta, Cleito, o que é alta performance? Na minha percepção, alta performance não é nós trabalharmos 16 horas por dia num negócio. Não é o cara que eu perguntei: como é que tá teu negócio aí? Quanto tempo faz que você tá trabalhando? Não, faz só 10 anos que eu tô trabalhando aqui. E quando você vai parar? Não, mais 10 anos. Cara, isso não é alta performance. Há 10 anos trabalhando 16 horas por dia dentro de um negócio e não tem tempo pra família, não tem tempo pro filho, não tem tempo pra cuidar da saúde. Isso é baixa performance. É aquela mente de ou uma coisa ou outra. Ou eu consigo ficar rico empreendendo, ou eu consigo construir um lar bem sucedido. Ou eu tenho dinheiro ou eu tenho intimidade com Deus. Eu acredito que a verdadeira alta performance é uma vida onde eu consigo construir resultado em várias coisas. Porque é desafiador isso. Eu falo abertamente. É fácil fazer 1 milhão, Thiago. Agora eu quero ver tu fazer 1 milhão, cuidar da tua saúde, ter intimidade com Deus, ter um relacionamento alinhado, as pessoas olhar pra você e ver que você é uma pessoa que tem princípio, tem caráter. Isso é difícil. Então essa é a verdadeira alta performance. Então não é a vida do ou. O que não é alta performance? Ou eu tenho 40 de braço ou dinheiro na conta. Isso não. Isso é a vida de baixa performance. A vida do E. E por mais que quando eu lembro que quando eu era do exército, Thiago, eu contava isso para alguns militares e as pessoas me zoavam. Eu lembro que tinha um colega meu, ele falava: cara, deixa disso, olha para você. Olha onde que a gente tá, o que nós estamos fazendo aqui. E aquilo me incomodava muito. Porque na época eu só tinha um desejo de construir resultado. Eu não tinha o resultado manifestado na minha vida. Aí, hoje, muitos deles me mandam mensagem me pedindo como fazer as coisas. Então, primeira coisa é você ter clareza sobre o que não é alta performance, que não é a vida do ou, e quando você tem a clareza do que é alta performance, verdadeiramente você começa a perseguir. Você tem eu gosto da frase que é: se tá na minha mente, logo vai estar na minha mão. Só teve na minha mente por um tempo. Hoje tá na minha mão. Então hoje eu sou convidado para estar em lugares, falar com as pessoas. Hoje eu olho para minha vida e falo: caraca, a vida é minha? Eu vivo assim mesmo? Mas um dia foi construído isso na minha mente. E hoje ela é manifestada através dos meus negócios, através da minha vida, através de como eu conduzo tudo que eu faço. E lá atrás, quando as pessoas me zoavam, eu sabia que era só um incômodo, porque todo mundo tem a capacidade de fazer, mas nem todo mundo tem a coragem de fazer. Porque é verdadeiramente pagar um preço para construir uma vida assim. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Aí a pessoa não tem clareza de que mais difícil é viver uma vida sem performance. É uma vida de
sem propósito. É uma vida onde que você olha para aquelas pessoas que estão à sua volta, assim, você às vezes não consegue nem ajudar quem você ama. A vida da baixa performance é tão ruim que você não consegue nem ajudar as pessoas que estão próximas a você. Se olhar para teu pai, para tua mãe, para pessoas que você ama, passando necessidade, você não ter condição de ajudar elas, não ter condição espiritual, não ter condição mental, não ter condição financeira. Isso é a pior coisa que existe. Então, alta performance para mim é uma vida sistêmica. E quando eu construo essa vida sistêmica, eu posso me considerar uma pessoa de alta performance. São poucos, mas nós temos convidado bastante gente para fazer parte desse rolê. Eu chamo ali de boina preta, né? Que é o militar, aquele militar tropa de elite. É o boina preta, aquela pessoa que ela está disposta a pagar o preço e ela não tem medo de enfrentar os seus demônios internos, os seus desafios internos, e nem enfrentar o sistema que faz com que a gente fique aprisionado e acredita nessa falsa falácia que a vida é a vida do ou. É isso que eu acredito que é alta performance, irmão. Perfeito, cara. Acho que esse é esse nosso primeiro passo, né? Deixar claro o que, que é e o que, que não é. Uhum. Eu concordo em todos os sentidos contigo, Cleiton. Essa visão de achar que é isso ou aquilo, ou que é realmente trabalhar, só focar numa área. Durante muito tempo, eu observei pessoas mais velhas, mais experientes, em locais que talvez eu almejasse chegar, e algumas pessoas tinham esse perfil de focar muito em uma área, então eu conheci pessoas extremamente bem-sucedidas em determinada área, mas miseráveis em outras áreas. E eu vou citar um exemplo prático. Eu conheci vários oficiais superiores que desenvolveram um trabalho excelente na corporação, seja no bombeiro, seja em outras corporações também, mas que deixaram de lado outros aspectos que eu considero essenciais e muito importantes também, como família, como o seu cuidado pessoal, sua saúde. E aquilo, para mim, me chamava atenção porque eu olhava e não era onde eu não almejava aquilo. Eu olhava aquilo e falava, cara, não quero chegar nessa mesma condição. Eu não quero ser extremamente bem-sucedido no trabalho e ter uma família desconstruída, uma família, ou não, nem ter uma família, pior ainda. Então, isso me chamava bastante atenção. E aí, ao longo do tempo, a gente vai conectando, vai conhecendo pessoas e vai entendendo que não precisa ser assim, que a gente pode construir essa vida sistêmica, essa vida que realmente a gente tem boa performance em todos os aspectos da vida, mesmo que em alguns momentos a gente oscila um pouco mais para um lado, alguns momentos pendula um pouco mais para o outro lado, que é natural, que alguns momentos o esforço vai ser maior necessário, porém é possível sim construir essa vida e ela é feita de escolhas. E você muito bem falou, Cleiton, que todos os dias, eu marquei isso, todos os dias você escolhe ter essa vida de alta performance. Todos os dias você escolhe. E isso precisa ficar muito claro para a galera que está assistindo que é todos os dias mesmo. Não vai ficar mais fácil. Porque os problemas vão ser maiores, os desafios vão ser maiores, só que você vai ficando mais forte. Então não vai ficar mais fácil. Não vai chegar um dia, de repente, que vai acontecer e você vai acordar e agora, pô, tá automático já. Eu faço tudo automático. Eu vou treinar, eu acordo às 5 da manhã, faço minha oração, eu vou treinar, faço um café top, porque normalmente dá mais trabalho do que comer uma porcaria pronta. Não vai acontecer isso. É todos os dias escolher. E nem sempre o cara vai conseguir ser 100%, mas ele vai se esforçar para tomar essas decisões. E aí, no médio e longo prazo, o resultado ele é exponencial, né? Você percebe que você consegue ter uma vida muito mais interessante de se viver, não só para si, mas para as outras pessoas, porque você modifica primeiro o teu próprio ambiente e esse ambiente vai sendo amplificado para as pessoas ao seu redor e quando você vê, você mudou muita coisa. E a terceira coisa que eu anotei aqui, inclusive, é que, primeiro, que tudo é difícil, né? Tudo é difícil, as escolhas são difíceis, mesmo que você faça a escolha melhor de levantar e treinar, ou que você faça a escolha pior de ficar na cama apertando no soneca, as duas coisas são difíceis, porque vai ter um preço moral, um preço na tua consciência, só que o resultado, ele é muito mais pesado. O resultado é ou uma vida produtiva, uma vida interessante, uma vida boa de ser vivida, ou uma vida sem propósito, uma vida, de certa forma, infame de você viver simplesmente o dia após dia, repetindo a mesma coisa todos os dias. E o ambiente influencia muito nisso, né? As pessoas com quem você convive, e você citou muito bem, também deixei registrado, que as pessoas zoavam você por aquilo que você pensava e por aquilo que você acreditava.
e isso acontece em todos os ambientes, em todos os lugares, até o momento que você consiga ou transformar aquele ambiente, que é bastante difícil, mas é possível, ou você mude de ambiente e você se coloque em um ambiente em que isso fique mais fácil. E eu vou citar um exemplo prático. Eu estava agora, recentemente, voltei essa madrugada, inclusive de Brasília, Perfeito. e eu estava com amigos lá, com colegas de trabalho, com outros oficiais, a gente estava fazendo um trabalho lá, e aí de manhã eu cheguei lá na madrugada, essa semana era 3 da manhã, acordei às 7, 6h30, e aí fui tomar café e, pô, não estava muito afim de treinar. Tava cansado, pô, tinha dormido pouco, então eu tava meio assim. Só que eu cheguei lá e um colega meu que foi tomar café junto falou: vamos treinar. Eu não pensei duas vezes. Se fosse talvez há uns anos atrás, eu pensasse. Não pensei, falei, vamos treinar. E a gente foi lá e treinou. Então esse foi o primeiro dia, fui treinar. Segundo dia, ainda tava cansado, muito trabalho lá, dormindo tarde. E o corpo me dizendo, minha cabeça dizendo, cara, fica dormindo até mais tarde, não vai treinar. Mas aí um outro colega falou, vamos treinar amanhã cedo? E eu pensei, antes de responder, a minha cabeça falou, cara, fica dormindo. Mas eu falei, não, vamos treinar. E a gente foi e todos os dias a gente treinou. Por quê? O ambiente forçou isso. Eu fui influenciado positivamente por esses meus colegas e da mesma forma a gente faz isso com as outras pessoas. Então o ambiente realmente tem esse poder e se a gente não se colocar nesses ambientes favoráveis, dá para fazer, mas é muito mais difícil. Perfeito. Você tem toda a razão quando você fala de ambiente. E eu acredito que uma das chaves da alta performance é o ambiente. Tem um livro que foi publicado há algum tempo, tem vários estudos científicos, ele se chama O Poder das Conexões. E nesse livro tem um estudo feito por Harvard em 2008, onde eles pegaram uma pequena cidade e mapearam as pessoas e mediram o índice de felicidade delas. Então eles perguntavam, qual que é o teu índice de felicidade? As pessoas davam uma nota, 7. Depois de um tempo, com uma pessoa depressiva nesse mesmo raio dessa cidade do interior, eles perceberam que a felicidade das pessoas, fazendo aquela mesma pesquisa, usando um método científico, a felicidade daquelas pessoas havia caído. Ou seja, uma única pessoa depressiva no ambiente tinha afetado todo o estado emocional, um inconsciente coletivo daquele grupo, que é aquela pequena cidade. Então, quando eu olho para esses tipos de estudos, eu sei que as conexões dos lugares que a gente vai influenciam a nossa vida. Então, se eu falo que eu quero ser uma pessoa, que eu quero construir um negócio, que eu quero passar num concurso público, que eu quero melhorar a minha vida, e eu olho ao meu entorno, e eu só vejo pessoas que não estão construindo nada, só fico fazendo fofoca, são pessoas que vivem falando mal dos outros, são pessoas que vivem devendo para os outros. Não tem como eu conseguir construir um bom resultado, a não ser que eu saia daquele ambiente e vá para outro lugar. E parece até uma falácia que todo mundo fica falando da porra do ambiente. Então, se tu escuta a porra do ambiente todo dia, por que você não troca o ambiente? Tipo... Eu lembro que eu tava conversando com um colaborador, Daniel, o nome dele. E o Daniel tava dando alguns insights para eles ali dentro de uma sala sobre a questão de marketing. E ele falou assim para mim, mas isso eu já sei. Aí eu olhei pra ele, se você já sabe, por que você não faz? É as 3 palavras que mais matam as pessoas. Eu já sei. Ah, mas eu já ouvi isso, então por que não faz, porra? Então... as pessoas, elas vivem desse eu já sei, e se você já sabe e você não faz, você não sabe, você conhece. Saber é diferente de conhecer. Conhecer é ouvir falar. A pessoa que sabe, ela tá vivendo aquilo todos os dias. Então, quando eu falo para você que alta performance é uma escolha diária, ah, mas eu já sei, então por que não escolhe? Ah, Cleito, eu escutei várias pessoas falando que todo mundo consegue. Sim, todo mundo consegue. Eu me considero um improvável para fazer as coisas que eu faço hoje. Improvável, não tem lógica. Mas foi uma escolha. Escolhi de trocar o ambiente, escolhi de trocar os ciclos. Vai ter que deixar pessoas, Thiago? Sim. Vai ter que abandonar os parentes? Vai ter que abandonar os parentes para performar mais. Mas eu não gosto, quero estar perto dos meus parentes. Sim, a gente tem esse no nosso íntimo de honrar o nosso clã. Mas você vai perceber que teu pai, a tua mãe, teus irmãos, teus primos, teus amigos da infância, eles não querem a mesma vida que você quer. Então até uma questão de não ser chato, uma questão de lealdade quando você sai desse ciclo e você cuida dos seus resultados, você começa a melhorar a tua vida. Porque depois que você se transforma, você está até numa posição de força para ajudar essas pessoas. E quando você está ali na miséria, na falta, tentando ajudar todo mundo, tentando construir um negócio, tentando passar no concurso, você não se ajuda e não ajuda os outros. Então, as duas pessoas estão ferradas. Alguém tem que ter corajoso de tomar a decisão. O que nós não queremos perder aquele meio que nos acolhe. Só que eu tá num meio que não tem performance só pra
para me sentir acolhido, é meio burro isso. É burro, não tem lógica. Então, quando eu saio desses meios, eu tive que sair. Não sei se você trocou teu ciclo, eu troquei o ciclo do exército. Eu saí de perto daquelas pessoas que me zoavam, que falavam que as minhas ambições não tinham como ser construídas, que eu era louco abandonar o emprego público, eu era louco de fazer isso. Eu sentia no meu coração que não era mais ali, já tinha sido meu sonho, eu tinha alcançado. Pô, eu bati uma meta que alcancei o sonho de se tornar sargento, perfeito. Agora qual que é o meu próximo passo? Então, se eu tô num ciclo de pessoas que não me apoiam, estou num ciclo de pessoas que desdenham dos meus sonhos, tá na hora de trocar, você tá no ciclo errado. Quando você sentar perto de uma pessoa bem-sucedida e você contar suas ambições para ela, ela vai te falar, eu acredito em você. Se você conta teus sonhos e teus objetivos para as pessoas na mesa e eles riem de você, você está no lugar errado. Pode qualquer pessoa bem-sucedida, porque essa pessoa bem-sucedida, na maioria das vezes, ela foi uma pessoa que gosta da Passou pela frase. mesma situação. Todo mestre já foi um fracasso. Todo mestre em algo já foi um fracasso. Você lembra a primeira vez que você marchou? Desastre, fracasso. Hoje você é o mestre, você instrui o recruta, você instrui os soldados, você profissionaliza a tropa. Então eu lembro que a primeira vez que eu marchei lá, eu parecia um robô. Então, eu lembro até do dia. A gente não tá de farda ainda, fica uma semana só aprendendo a coisa básica pra ganhar farda, né? Bicho E forte. o malditão, o cotonete lá, é uma camisa branca e Sim, calça jeans. calça jeans. E a gente tava lá aprendendo a Ordem Unida e eu não conseguia marchar. Os caras, seu bison, seu rabo, ficavam me xingando. Sim. E hoje, depois de um tempo, padrão. Claro. Eu Tudo é difícil até ficar fácil. vibrava no padrão. Então, olhando para trás e pensando, cara, eu não sabia marchar, era estranho. Isso quer dizer o quê? Que valida que todo mestre já foi um fracasso. E é sobre todas as coisas. Eu não era bom empreendedor até eu abrir um negócio e me profissionalizar. Eu não era um bom marido até eu me casar e aprender com o casamento. Eu não era um bom líder empresarial até eu ter um negócio e liderar pessoas. Então, todo mestre já foi um fracasso. Mas, para todo mestre se tornar mestre, um dia ele teve que começar. Um dia ele tomou a decisão de trocar os ambientes, um dia ele tomou a decisão de abandonar aqueles ciclos que não faz sentido. E eu continuo fazendo isso. Eu nunca vou parar por causa de uma pessoa, Thiago. Nunca vou parar. Tem essa frase aqui que é eu vim para ser mais. Eu acredito que quando Deus coloca isso dentro do nosso coração, é a nossa missão, enquanto cristãos, fazer com que a vontade de Deus seja manifestada. E nós não podemos parar porque pessoas não querem fazer. Eu deixo aberto para todo ciclo que eu tô. Tem uma pessoa só que eu não negocio, que é a minha esposa, a Júlia. O resto, irmão, eu não tô nem aí se é sócio, eu não tô nem aí se é parente. Cleito, você é cruel? Não. Eu seria cruel se eu não cumprisse o meu propósito de vida porque alguma pessoa não quer. Eu respeito a decisão dela. Não tô falando que não é pra amar, que não é pra não amar. Não tô falando que não é pra você ser parceiro. Só que se a gente não quer andar na mesma direção, tá tudo certo. Eu vou andar na minha direção e você não vai me pedir na minha direção. Porque o cúmulo do egoísmo é quando eu não quero fazer as coisas e eu não quero que você faça. Mas, Thiago, eu não tenho coragem de fazer isso aí que você tá fazendo. Então fica aqui. Não vai, já pensou? Medo. Já pensou se não dá certo? Já pensou se tu fracassar? Porra, se não tem coragem pra fazer, deixa alguém que tem coragem de fazer. Se não tem coragem pra trocar o meio, eu não quero ir mais pra festa. Não quero ir mais pra essas reuniões porque isso não me agrega. Não, você tem que ir, você não vai ser mais parceiro? Não. Se você é tão meu parceiro assim, me deixa eu ficar fora disso, porque isso tá prejudicando minha vida. Então, quando nós temos esse posicionamento, as pessoas nos respeitam mais. E outra, talvez, que acontece muito, é que quando você toma essa atitude, você sai, causa dor. A gente passa por um momento de limbo, que é um momento onde eu deixo o meu ciclo antigo, por exemplo, eu deixei o ciclo dos militares. O militar tem muito esse corporativismo, não é? Então, você tem amigos, você se sente protegido, a gente tem esse negócio do poder. Então, tinha ali aquele ciclo que me protegia, a parada da autoridade. E quando você deixa esse ciclo, você entra num limbo. Então, saí da vida militar e fui pra vida paisana. Pô, eu não tenho mais meus amigos. E agora? Esse eu chamo que é o período de limbo. Todo mundo passa por um período de limbo. Então, você tá ouvindo, você tá se sentindo sozinho, você tá no período de limbo. Fica tranquilo. Logo vai aparecer as novas pessoas que vão te cercar e vão ser pessoas que vão ter propósitos e valores parecidos com os seus. Aí depois aparecem essas novas pessoas. Só que é uma outra caixa. E talvez dentro desse novo grupo vão continuar tendo pessoas que não estão a fim de cumprir aquela visão de vida. Aí você tem que ser seletivo. Eu gosto de falar que a performance, assim como qualquer outra coisa na vida, é uma mesa. Aqui nós temos 2 cadeiras. Para uma nova pessoa sentar aqui, alguém tem que sair. Daí a gente é pegado. Não, mas não quer sair. Mas a pessoa não quer, velho. Ela não quer fazer de você. Tá afim. O cara quer passar num concurso público aqui. Eu sei que a tua audiência é a pessoa do...
Cara, as pessoas estão perto de você. São as pessoas que estão estudando para concurso público? Se não, você tá no lugar errado, não vai passar. Não vai. Pô, eu sou um militar, quero ir pra uma tropa de elite. Tropa de elite anda com tropa de elite, pô. O cara que é pica, ele não se mistura com o cara que não é pica. Ah, mas isso é egoísmo. Não é, velho. As aves da mesma plumagem vão juntas. Influência. A águia anda com a águia. Mas isso eu já escutei. Então por que você não combina na tua vida? Então, quando a gente começa a olhar para os ambientes que nós estamos cercando. Me lembro uma história, Thiago, isso. Eu lembro que no Pelops, que é o pelotão de operações especiais, normal, você vê um grupo de soldados formados ir para esse grupo e passar uma noite com uma mochila de 30 quilos nas costas, mais o fuzil que pesa 4,5, mais o equipamento, o cantil, carregando quase 40 quilos na lomba, patrulha 2, 3 dias, dormindo pouco, restrição de água, comida, coisas que a gente compartilha aqui fora, fala, normal isso. Mas para aqueles caras que estão naquele grupo é super normal, é tranquilo. É só mais uma coisa que eles têm que fazer porque eles têm que cumprir uma missão. O que isso me ensina? Que ninguém vence o ambiente. Então, se a gente pegar qualquer pessoa de fora e colocar nesse ambiente, em 3 meses eles vão estar fazendo isso também. Nossa, são sobre-humanos. Não são sobre-humanos, mas ali dentro daquele ambiente tem um poder. A frase é, ninguém vence o ambiente. Então, se eu quero estar num ambiente, se eu quero ser uma pessoa de alta performance, eu preciso estar num ambiente de alta performance. Não ficar com aquele pensamento, eu quero construir algo, eu quero melhorar minha vida, eu quero passar no concurso, eu quero me tornar um empreendedor, e eu olho pra minha volta e falo, cara, não tem ninguém fazendo isso aqui, não vai fazer. Não vai chegar. Você falando isso, Cleiton, eu lembrei de uma história também, cara. A minha própria história, né? Quando eu tava falando de ambiente, né? Quando eu era final da adolescência, nessa fase adulta ali, faculdade e tal, eu fazia educação física, então, cara, eu sempre gostei de treinar, buscava sempre me alimentar melhor, mas eu tava na casa dos meus pais. E apesar de todo aquele o carinho, o amor, enfim, estar num ambiente protegido, me sentir bem, eu sabia que para que eu pudesse ter os resultados que eu queria, eu tinha que romper com aquilo. Porque um exemplo prático, a alimentação. Então eu queria me alimentar melhor. Só que a minha mãe, italiana, então, carboidrato de todo tipo, o tempo todo, e é da minha família isso já cultural, né? E massa, bolo, pão, todos os dias. E eu tinha que sempre lutar contra aquilo, era sempre um desafio. E muitas vezes eu perdia para essa luta. Então eu entendia que eu precisava sair daquele ambiente para que eu pudesse performar melhor nesse aspecto. E assim foi. E assim foi sendo também ao longo da vida em vários aspectos, até quando eu fui buscar o concurso para oficial, que eu já era praça do Corpo de Bombeiros, foi a mesma história. Eu fui buscar o ambiente, eu saí, eu fui para Floripa, que era o local que eu sabia que estavam as pessoas que estavam naquela pegada. E naquela época não existia o que a gente tem hoje, né? A própria tribo Xivunk, que as pessoas têm esse ambiente virtual hoje, que você pode conectar com outras pessoas, não existia isso. Era só presencial, então você tinha que conectar dessa forma para poder estar nesse ambiente e performar mais. E é isso mesmo que a gente acaba sendo influenciado o tempo todo. Só que para isso precisa ter coragem, que talvez seja uma das coisas mais difíceis de tomar essa decisão de mudar de ambiente, de decidir todos os dias, dar um passo a mais para chegar nesse resultado. Winston Churchill dizia que coragem é a primeira das virtudes, porque é ela que garante todas as outras. Você não consegue fazer as outras coisas, você não vai ter outras virtudes se você não tomar a decisão de agir, de ter uma ação para chegar num resultado. E eu queria pedir para ti, cara, qual que foi a tua grande virada? A tua grande virada que você percebeu que você podia contribuir mais. Quando que isso aconteceu e como que foi isso? Legal, irmão. Eu vou responder isso, mas conectando, você falou de sair da casa dos pais. Eu tenho uma frase que é: não tem como ficar rico morando com os pais. Isso me faz lembrar lá do exército, que quando você está inserido num ambiente de pessoas que não te apoiam, de pessoas que não fizeram aquilo que você quer fazer, a sua chance de conseguir alcançar o resultado é mínima. Eu saí da casa dos meus pais com 17 anos. O meu pai, amo ele demais, o Pedro, o cara que mais me ensinou valores, homem honesto, homem correto, mas nunca construiu um negócio. A minha mãe, dona de casa, minha mãe também nunca construiu um negócio. Então, aquele ambiente que era um ambiente deles, me influenciava a nunca ser um empreendedor. Então, jamais poderia fazer 1 milhão, 10 milhões, imagine 20 milhões no ano, não tem como. Impossível.
Então, se a pessoa ela quer ser rica de verdade, ela tem que sair da casa dos pais. Não tem como ficar rico morando na casa dos pais, porque o ambiente é desfavorável. Ninguém vê seu ambiente. Respondendo essa questão da virada, tem várias, né? As pessoas perguntam, cara, você faz uma coisa, qual que é a virada? Se você olhar a tua história, tem N momentos de decisão. Eu gosto de uma frase que é: nos momentos de decisão, nosso destino é traçado. E a todo tempo nós estamos tomando decisões. É a decisão, por que você está com essa roupa agora? É uma decisão que você tomou. Por que eu escolhi estar de azul hoje? Por que eu decidi esse relógio? Então, mas tem alguns momentos que marcam a nossa história. No ano de 2016, o mundo do esporte e todas as pessoas voltaram para aquele time de Chapecó, da nossa cidade aqui, da nossa terra natal, que era um time extremamente vitorioso, um time de uma cidade do interior, saiu da Série D, foi jogar a Série A, estava disputando a final da Copa Sul-Americana, e no deslocamento para jogar a Copa Sul-Americana, a final, aconteceu aquela fatalidade, erro humano, e várias pessoas foram mortas, mais de 74 mortos nesse acidente da delegação, apenas 4 sobreviventes da delegação. E nessa mesma época, eu era sargento do Exército. E eu lembro do dia que o Coronel Zuco, hoje ele é general, ele é comandante da Divisão do Sul, ele reuniu os oficiais e sargentos e falou: a gente vai fazer a guarda fúnebre dos acidentados. E pra mim, eu era o único militar, o único dos oficiais e sargentos que era natural de Chapecó. Não, de todas as regiões do país, de fora. E a gente teve a missão de tirar os corpos dos aviões Hércules da Força Aérea, transportar eles em algumas carretas, não sei se você vai lembrar desse episódio. Lembro, claro. E a gente tirou eles das carretas e transportou até o gramado onde estava acontecendo um velório coletivo. Aquele dia chovia muito. Eu lembro do peso de cada um dos caixões, lembro da chuva gelada caindo no meu rosto. E quando eu entrei com o primeiro caixão, alguns caixões já tinham entrado, com outros militares no gramado, eu olhei para minha esquerda e eu vi uma criança chorando do lado do caixão do pai dela, desesperada. E ali, irmão, foi como se um raio caísse na minha mente, sabe? Uma flecha cruzasse. E ali eu vi uns questionamentos. Eu falei: a vida que eu tô levando é a vida que eu tenho que viver? Será que não tem coisas que eu vim para fazer que eu não tô fazendo? Até essa frase que eu carrego, que eu vim para ser mais, é nesse dia aquele desejo por crescimento que todo ser humano tem no coração dele de fazer mais a vida, é um desejo de Deus tentando se manifestar. Eu sabia que ali eu não estava dando o máximo da minha potência, eu sabia que eu tinha mais talento para doar para o mundo, mas eu não tinha coragem. Então ali eu tomei a decisão de pedir exoneração do Exército, pedir exoneração do meu cargo e começar a empreender, porque eu sabia que para mim, para o Cleito, fazia mais sentido no mundo dos negócios, eu conseguiria ajudar mais pessoas e realizar os meus sonhos. Então foi uma das maiores viradas, foi o momento que eu tive a coragem de me tornar empreendedor. E aí durante a vida empreendedora a gente tem várias outras decisões que nós temos que tomar, mas essa grande decisão, né, esse momento que é um ponto de inflexão, é ali na hora onde que tudo muda, onde que tu fala: cara, quer saber? Eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu vou mudar meus comportamentos, eu vou mudar a forma como eu enxergo o mundo e, cara, eu vou pra cima. Não vim aqui a passeio. Não vim a passeio e todos os dias, até quando eu conto pra você, eu me emociono, fico arrepiado. Mas todos os dias, quando eu lembro que a vida é tem data pra acabar. Por que nós não vamos fazer as coisas que a gente veio pra fazer? Por quê? Ela vai acabar, velho. Daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar que nós existimos, se nós continuarmos nos comportando dessa maneira. Então a gente fica cheio de preso, de medo de crítica, do que os outros vão pensar, do que meu pai vai falar, o que meu colega de trabalho vai falar, o que... Cara, foda-se. Essa passagem, Cleiton, realmente ela marcou o país, o mundo. Inclusive, uma viagem que eu fiz para a Itália, conversei com pessoas lá que conheciam Chapecó por esse incidente. Os caras conheciam Chapecó na Itália, os italianos, por causa desse evento que realmente marcou e foi muito chocante. Na época eu morava em Florianópolis, já não morava mais aqui, mas conheço muita gente, então foi um impacto muito pesado e realmente um momento de inflexão para ti, né? Eu imagino qual foi o peso de estar participando daquilo, carregando os caixões, sentindo aquela energia no campo naquela época, então realmente deve ter sido muito, muito pesado. Eu gosto muito do estoicismo, Cleiton, ele vem ao encontro disso que você está falando, essa filosofia de você refletir que a vida é finita, que a vida ela não vai durar para sempre. E daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar daquilo que a gente fez. Talvez daqui a poucos meses as pessoas não lembrem daquilo que você fez hoje. E não quer dizer que você vai chutar o balde, né? Ou vai tocar o foda-se para
em relação à vida, no bom sentido, não, realmente você saber que você deve fazer bem feito. Inclusive tem uma frase do Marco Aurélio que diz que, ele diz o seguinte: faça todos os atos da sua vida como se fosse o último. E aí as pessoas interpretam errado. Algumas pessoas pensam, então eu vou largar tudo agora e uhul, né? Viver na gandaia. E não é isso que ele quer dizer. Na verdade, ele quer dizer, faça tão bem feito como se fosse o último. Tenha excelência, que talvez seja um dos principais princípios do estoicismo e da própria filosofia, em você ter excelência naquilo que você faz. Em tudo que você faz, faça com excelência, porque o resultado vai ser um bom resultado. Independente do que seja, que área que seja, você vai ter uma boa expressão em relação a isso. E eu queria que você me falasse, cara, trouxesse aqui pra galera, a gente tá falando aqui de planejar o próximo ano, né? Então a gente fez toda uma introdução para as pessoas também conhecer você um pouco melhor, entender o teu propósito aqui, que eu sei que é um propósito muito bonito e em fazer a diferença, mas eu queria que, primeiro que você trouxesse quais são os pilares que você considera essenciais que a gente precisa trabalhar. Nós vamos falar agora a partir do próximo ano. Então nós estamos fechando 2024 e vamos entrar em 2025. O que a gente vai ter que fazer, o que a gente precisa pensar, quais são as áreas que a gente não pode deixar descoberta para ter um 2025 importante, um 2025 próspero e eficiente? Bom, final de ano é um negócio, né? Eu lembro que eu tava passando a virada de ano em Jurerê com a minha esposa, a Júlia, e eu vi várias pessoas na praia pulando onda, de branco, de amarelo. Eu olhei pra Júlia, a gente tava num restaurante ali, com vista pra ali da praia. Falei, cara, essas pessoas estão se contando uma história. Elas estão se mentindo. Todo ano elas passam de amarelo, né? A cueca amarela, a calcinha amarela, pra trazer dinheiro. A camisa branca pra trazer paz. Isso é uma mentira. Por quê? Porque não é isso que vai mudar a vida da pessoa. É um grande pensador que fala: loucura, insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Né? Um grande pensador, né? É fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Então, qual que é a decisão? Então, o ano pode começar agora. Mas estou no meio do ano, estou no fim do ano. Não importa, o ano começa hoje. É agora, uma decisão. Uma decisão de fazer um ótimo ano. E quando eu tomo uma decisão, eu preciso entender que algumas coisas eu preciso abrir mão. Então, eu gosto da frase: sacrifício é abrir mão de coisas de natureza inferior para acessar coisas de natureza superior. Então eu abro mão de dormir até tarde para conseguir acordar cedo e fazer um treino. Opa, eu estou abrindo mão de uma coisa que eu gosto de fazer porque ela é inferior. E aquilo de natureza superior que eu vou sacar lá na frente, que é um bom corpo, uma saúde, uma disposição, vai fazer mais sentido, ela é mais coerente com aquela vida que eu quero levar. Então toda vez que você decide algo, você vai ter que ter sacrifício. Sacrifício não é sofrimento. É diferente a palavra sacrifício e a palavra sofrimento. Então a primeira coisa que eu faço no planejamento é quais as coisas que eu estou disposto a sacrificar para alcançar esse resultado que eu vou colocar no papel. Muitas vezes eu converso com o empreendedor todo tempo. Falo, eu quero faturar 1 milhão, eu quero faturar 10 milhões. Mas você está disposto a parar de assistir televisão? Você está disposto a trocar o ciclo que você anda? Você está disposto a ir menos na casa do teu sogro, da tua sogra, do teu pai, da tua mãe comer churrasco no final de semana? Para você passar um tempo estudando e construindo isso? Não estou. Então você não quer. A tua balança de informação é fraca. Você não está tão disposto assim. Você quer negociar. E a vida, cara, ela não negocia. Ela paga com miséria quem não está disposto e paga com prosperidade aquela pessoa que está disposta a fazer. Então a primeira coisa é parar de se contar a história. Final do ano não vai mudar ninguém. Pular a onda não vai mudar ninguém. A não ser que você tome uma decisão de se comportar de uma maneira diferente. E aí vem alguns princípios que eu acredito que a pessoa que ela tem alta performance, ela segue. Então quando você fala, Cleiton, tem que construir uma lista. Primeiro princípio para mim é um princípio espiritual. Eu lembro você conheceu o Eriks? O Eriks chegou na empresa, primeiro dia dele, com uma camisa de time do Grêmio, um calção de jogar futebol e chinela havaiana para trabalhar. A Bíblia fala que nós devemos olhar para as pessoas com os mesmos olhos que Deus tem para nós, não com os olhos humanos. Então, se eu olhasse para aquele cara, naquele dia que ele chegasse, ele nunca seria alguém bem-sucedido. O Eriks é um cara hoje que trabalha com a gente mais que um juiz federal. Mas se eu olhasse para aquele cara que estava vestindo uma camisa de time, um calção de futebol, eu teria descartado ele. Ele não estaria com a gente hoje. Então a primeira coisa, nós devemos nos enxergar da mesma maneira que Deus nos enxerga. Então não importa qual que é a situação que está. Primeiro pilar espiritual.
Se você quer fazer um ano 2025, o melhor ano da tua vida, Provérbios fala, consagre seus planos a Deus e eles serão bem-sucedidos. Primeira coisa que eu coloco é um pilar espiritual. Quando você começa a se tornar uma pessoa espiritual, alguns desejos que você tem, você vai parar de ter. Exemplo, é um princípio, cuidar da mente, está em Romanos. Você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através da renovação dos seus pensamentos. Então tem um princípio, eu preciso renovar meus pensamentos, a forma como eu enxergo o mundo. Eu chamo isso de programa mental. Dê até o nome, é PGM, Programa Mental Milionário. Então se eu quero construir uma vida de alta performance, eu preciso construir novos programas mentais. Isso é papo pra gente ficar, tu sabe, 10 horas falando. Eu falo disso profundamente dentro do tecido da alta performance e aqui não tem como fazer. Mas o programa mental é aquela tela, aquela película que nós colocamos sobre a nossa vida. Muitas pessoas elas não alcançam as metas delas porque os programas mentais não são de acordo. Muitas pessoas sentam e pedem para mim a estratégia. Eu falo, cara, o teu nível de sucesso em relação à vida vai ser de acordo com os teus programas mentais. Eu conheço pessoas que têm muita estratégia e não têm resultado. Eu conheço pessoas que têm pouca estratégia e têm muito resultado. De sentar em mesa de pessoas que faturam múltiplos 7 dígitos ano, múltiplos milhões de reais por ano, e você fala, cara, esse cara não tem estratégia. Como é que ele chegou? Programa mental. Ele acredita que é possível, ele faz ações que fazem com que ele tenha resultado, mesmo ele não entendendo. Então, o nosso filtro mental define o nosso nível de resultado. O sistema, como ele é organizado, ele foi programado para fazer você falhar. Então, tudo está organizado para você não ser bem-sucedido. Aí nós precisamos de ter autoconsciência e falar, eu preciso mudar a forma como eu penso. Ah, mas isso é papo de não sei o quê. Tá bom, fica com a tua vida. Se tu gosta do resultado que você tem, continua. Eu era um cara que vendia cocada, eu era um cara que era ex-sargento do exército, eu mudei completamente minha história depois que eu descobri isso. Tô falando que eu acredito. Se você não quer, não acredita. Tá tudo bem, cada um tem a vida que merece, sendo ela boa, sendo ela ruim. Então, segunda coisa, programa mental. Primeira coisa, princípio espiritual. Segunda coisa, é mudar a forma como você pensa. Através da renovação dos seus pensamentos, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A terceira coisa, quando você começa a ter mais intimidade com Deus, você muda os seus pensamentos, aqueles hábitos que você tem, aqueles comportamentos que são comportamentos que não te levam a alta performance, que te levam ao fracasso, eles são automaticamente tirados da sua vida. Exemplo, você não vai ter mais desejo de se alimentar mal. Você não vai ter desejo de ficar até tarde enchendo a cara, sabendo que no outro dia você tem que trabalhar, você tem que ir pro teu negócio, tem que estudar pro teu concurso. Então, automaticamente, aqueles comportamentos que te levariam aos resultados mal sucedidos, resultados de baixa performance, eles vão ser tirados de você. Por quê? É a linha lógica de programa, pensamento, sentimento, ação, resultado. Então, quando eu começo a mudar meus comportamentos, eu começo a ter o resultado. Se eu tento só fazer coisa diferente sem mudar esse programa mental, eu vou voltar para aquele padrão de comportamento que eu tinha. Então, se eu era viciado em tomar trago todo final de semana, nada contra quem bebe trago, tô dando um exemplo. Depois os haters vêm, né? Eu tenho os haters de estimação. Haters, por favor, continuem, tá? Vocês me ajudam. Não tem problema não. Mas deixar claro que não tenho nada contra quem bebe. Só que não venha me falar que você vai performar durante a semana. Você não vai, velho. Enche a cara no final de semana. Você não vai ter alta performance, mas nunca. O cara bebe na sexta, vai até terça, ele tá da ressaca ainda. Ele tá... No YouTube tem aquele 2x, não é? Sim. Um videozinho lá, dá pra acelerar. Tá no 0.5. 0.2. Isso aí. 0.2. Experimenta você ficar um período da tua vida cuidando da tua alimentação, do teu sono e não bebendo. Treinando. E bebe um dia pra você ver. Na hora você sente e fala, cara... Na hora. Eu não tenho o hábito de beber. Eu bebo pouquíssimo. Mas eu ganhei um vinho de presente. Um vinho muito bom. Meu sogro e minha sogra foram lá na minha casa e tomou uma taça. Tomei uma taça de vinho. No outro dia eu tava estranho. Falei, cara, eu tô estranho. Aí autoanálise. Quem vive muito tempo assim na alta performance já começa a analisar onde eu fui, com quem eu fui, o que eu comi. O que eu fiz? O que eu fiz? Já Mudou. comecei a passar o checklist, né? Pá, uma taça de vinho. Já eu falei, cara, não dá nada. É zero. Falei, mas você não gosta? Não. Baixa performance. Não tem problema nenhum. Cleide, você é cristão? Sou cristão também. Na Bíblia diz que pode beber? Pode. Só não pode ficar embriagado. Não tem nada contra isso. Mas, uma questão pessoal minha, baixa minha performance. Não faço. Escolha. Tem uma frase que sucesso é lógica. Então, se me deixar bêbado, vai me fazer baixar minha performance, e por lógica eu quero ser um cara de alta performance, eu não vou beber. Aí eu escolhi, mais uma vez, ser bem sucedido. Então, tudo que a gente faz é lógico. O terceiro pilar é os comportamentos. Então, eu colocaria um pilar espiritual, um pilar de mentalidade, buscar, não procurar o como, mas procurar quem, pessoas que sabem mais do que eu, pessoas que estão jogando outro jogo que eu não estou jogando, sentar nessas mesas, nem que tenha que pagar
pagar os pedágios, né? Tem que investir dinheiro para a gente conseguir ter acesso, muitas vezes. E o terceiro pilar é a gente mudar os comportamentos. Mas automaticamente, quando eu faço o primeiro e o segundo, meus comportamentos mudam por osmose. Então, eu colocaria no meu planejamento mental, no meu planejamento 2025 isso. De acordo com quando eu tenho tudo isso mapeado, eu consigo alcançar minhas metas. O que as pessoas fazem? Coloca um número louco lá. Ah, vou passar no concurso público, nunca estudei. Não vai, velho. Não vai. Se você não, primeiro, consagre esse plano a Deus, será que é para você passar no concurso? Não, Deus falou que é. Então, perfeito. Será que teus programas mentais estão setados para uma pessoa que vai conseguir alcançar o resultado? Ou você olha e fala, é impossível, é muito difícil passar? Não vai. Tem alguém no meu ambiente que está fazendo isso, que está estudando, que já passou? Exemplo, se eu fosse um cara para estudar concurso público, certamente eu sentaria do teu lado e me dá tudo de estratégia para estudar. Tudo. Tudo, absolutamente tudo. Se eu sou um cara que quer empreender, quem que é o cara que ensina processo comercial, processo de marketing? Sou eu. Não tem ninguém no Brasil ensinando programa mental, processo de marketing comercial, como nós ensinamos. Não tem ninguém. Eu já rodei por tudo, não tem ninguém. Então, se eu fosse uma pessoa que está começando a empreender, eu sentaria do meu lado e... Antecipa a etapa, né? É muito lógico isso. Então, quando eu construo uma meta, um objetivo, eu coloco no papel e eu não tenho nenhuma dessas mudanças, eu acredito que a chance da pessoa chegar é baixa ou nenhuma. Por quê? Eu não sei você. Eu já fui esse cara de colocar um monte de objetivo, esse ano vai. Sim. Agora eu vou mudar, esse ano eu vou guardar dinheiro, esse ano eu vou emagrecer, esse ano a minha vida vai ser melhor. Chegava no ano, não, agora vai. Chega em março, já morreu todos os... Esqueceu tudo, os já planos. voltou tudo. Próximo ano a gente faz. Legal, cara. Isso que você falou me remete a algumas coisas. Primeiro que todo resultado exige renúncias. Não tem como você ter... Quando você escolhe uma coisa, você abdica outras. Normalmente, uma escolha abdica várias coisas. Não é uma por uma. Não, realmente tem um preço para isso. Essa é a primeira coisa, então tem que estar consciente disso. Se eu escolho passar num concurso, eu preciso estar consciente que por um período eu tenho que fazer várias renúncias. Eu vou deixar de ficar mais com a minha família, eu vou deixar de sair, talvez eu vou parar de beber, talvez eu vou sair daqueles grupos de WhatsApp que só tem bobeira, que só tem tranqueira, que eu fico ali gastando meu tempo de forma inútil. Então, isso é modular o próprio ambiente. Então, é entender que vai ter um preço e eu vou ter que fazer essas renúncias. E aí, a outra situação, outra questão que está alinhada com o que você falou agora, que está relacionada aos comportamentos, aquilo, uma autoanálise, né? Então, vamos planejar, beleza, vou planejar o meu ano, mas aquilo que eu faço ou aquilo que eu quero fazer todos os dias, isso vai me fazer chegar mais próximo de onde eu quero chegar? Porque é lógica. Eu concordo plenamente contigo. Sucesso é lógica. Eu quero chegar eu estou em Chapecó e eu quero chegar em Curitiba, eu vou ter que percorrer esse caminho para chegar lá, não tem outro jeito. Pode ser de carro? Pode ser. A estratégia pode ser de carro. Pode ser de avião. Pode ser de helicóptero. Enfim, existem várias estratégias para chegar lá, mas eu vou ter que percorrer esse caminho para chegar lá. Então, o que eu estou fazendo hoje vai me levar mais próximo de onde eu quero chegar? É uma pergunta que a gente deve se fazer. Se eu quero ter mais saúde, o que eu preciso fazer para chegar lá? O que eu estou fazendo todos os dias? Eu não treino, eu me alimento mal, mas a minha meta é ter mais saúde. Não faz sentido, não é lógico. Eu tenho que estar fazendo isso todos os dias. Eu quero passar no concurso, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero empreender, eu quero construir uma empresa, eu quero ter um bom relacionamento, quero ter uma esposa. Será que eu estou buscando no lugar certo? Isso a gente vê e do dia a dia, né? A galera, eu quero achar uma esposa, eu quero achar um marido. Não é que a galera vai buscar na balada? Será que é essa pessoa que você quer procurar? Será que é lá? E também nada contra, cada um faz o que quer da sua vida. Mas são escolhas importantes e decisões que você precisa refletir sobre isso para que você tenha a vida que você quer ter, seja a vida de alta performance, que não vai ser só 2025, e a gente já começa a falar aqui até de uma quebra de mito, que é importante a gente ter metas anuais, a gente ter objetivos, mas que a vida ela é sistêmica e que ela vai ter que ser feita por muito tempo, não vai ser em um ano que a vida para sempre, até o fim. E a gente não sabe quanto tempo vai ser, se vai ser 10 anos, se vai ser 50, se vai ser 20, se vai ser um mês. Mas se a gente tiver excelência naquilo que a gente faz e a gente estiver caminhando todos os dias, fazendo aquilo que vai deixar a gente mais próximo daquele objetivo, com certeza a gente pode até não chegar exatamente naquilo, mas a gente vai chegar num bom lugar. E isso vai fazer bastante diferença. E a outra coisa, cara, que eu anotei aqui é que a vida não deve nada para ninguém, ninguém deve nada pra gente.
E aí é uma posição que a gente, muitas vezes se coloca, né? De achar que, pô, eu fui sempre injustiçado, a vida me colocou nessa posição, eu nasci pobre, eu nasci de uma família difícil, meu pai era alcoólatra, minha mãe não sei o quê. E aí a gente se conta histórias e aí deixa de fazer o que precisa ser feito, deixa de fazer a nossa parte para mudar isso. Porque a realidade, ela é fato, é o que a gente tem hoje. Mas o que a gente vai ter amanhã depende daquilo que a gente está fazendo hoje. E essa tua sequência, Cleiton, dos 3 pilares, primeiro espiritual, segundo pensamentos, terceiro comportamento, eu corroboro contigo, concordo plenamente, porque o espiritual é o começo, é a base. E muitas vezes a gente se coloca em posições de tentar transformar, mas que sem passar pela transformação necessária, sem mudar a nossa mentalidade em relação àquilo. Só que como que a gente muda os pensamentos sem ter uma base, sem ter uma consciência inicial sobre isso? E há quem não acredite, há quem seja cético e ache que isso não influencia, mas o próprio ambiente, a pesquisa que você trouxe, o ambiente está nos influenciando o tempo todo. Existe energia, não é só o que a gente está vendo. A química comprova isso, a física comprova isso. Existem forças e energias que a gente não vê. E a parte espiritual talvez seja aquilo que vai nos dar o ímpeto de realmente fazer, a vontade de querer fazer mais, de querer fazer diferença, de querer transformar a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. Então, começando pela parte espiritual, ela vai começar esse processo, vai nos dar a força, vai nos dar a base, porque a vida, ela muitas vezes é difícil. E quase sempre, todos os dias, passam coisas na nossa mente em que a gente não sabe se vai... A gente fica na dúvida, muitas vezes, em continuar ou não. Mas a parte espiritual nos dá força, nos dá base para acreditar que tem que se manter firme nesse propósito. E aí, conscientemente, a gente muda os pensamentos. E aí, mudando os pensamentos, a gente vai mudar os nossos comportamentos e vai ter resultados diferentes. Então, para aquela galera, Cleiton, que tá começando, que vai começar 2025, igual já começou 24, igual começou 23, 21, 22, 21, sempre colocando um monte de plano, mas não conseguindo fazer nada. O que você acha que essa galera pode, começando por esses pilares, né? Mas quais as ações práticas que elas podem ter, pelo menos para começar esse pontapé inicial de transformação na vida delas? Eu acredito, Thiago, que toda pessoa que se coloca numa posição de vítima mesmo, né? Meu pai estudou até a 4ª série, trabalhou por dia, sustentou 4 filhos. Eu morei na casa de 30 metros quadrados com 2 cômodos, uma cozinha, com uma cortina que dividia um quarto, e lá dormíamos eu, a minha irmã mais velha, meu pai e minha mãe. Durante um bom tempo foi assim. E a gente escuta aqui pessoas falando, mas é que eu sou pobre, que a vida foi difícil pra mim, meu pai me agredia, eu fui abusado, Tudo bem, eu sensibilizo. Nossa, você não é mais refém dessas coisas que aconteceram, isso ficou no passado. Então todo mundo tem a capacidade de tomar uma decisão. O futuro é uma carta em branco que ela é escrita todos os dias com nossos comportamentos e nossas decisões. Então tem pessoas que elas ficam presas olhando das origens, de onde que elas vieram, para justificar a falta de resultado. Tá vendo? Porque lá atrás acontecia isso, então eu não posso ser um empreendedor porque não tinha nenhum empreendedor na minha família. Seja o primeiro. Se ninguém fez, você vai ser o primeiro a fazer. Então quando eu vejo pessoas que não... Elas estão começando. Não sabem por qual caminho seguir, eu tenho que falar o que eu fiz. Tem uma frase de um grande escritor, ele foi mentor de alguns presidentes dos Estados Unidos. Ele escreveu assim, quem não lê não está em melhores condições de quem não sabe ler. Então, meus primeiros mentores foram bons livros. Eu sempre fui o cara que li muito. Então, quem não sabe ler, quem não lê não está em melhores condições de quem não sabe ler. Essa frase gravou, né? Na minha mente. Fica, cara, quem não lê não está em melhores condições de quem não sabe ler. Faz sentido. Então, ter bons livros para começar a estudar. Eu posso citar alguns aqui que vão fazer toda a diferença para alguém que quer se tornar uma pessoa próspera e enriquecer de verdade. O Segredo da Mente Milionária, é um livro extraordinário, fala muito da mentalidade financeira. O Ciência de Ficar Rico, é um grande amigo meu, pessoa de extremamente resultado, falou que você precisa estudar esse livro. O Homem é Aquilo que Ele Pensa. No fundo, todos os nossos pensamentos vão se tornar o seu equivalente físico. E o 4º livro é Empreendedor Milionário. Se ler esses 4 livros aqui, eu tenho certeza que essa pessoa ela vai conseguir ter uma visão melhor do futuro
E esses livros vão começar a mudar a mentalidade dele. Cleiton, um livro muda a vida de alguém? Não. Mas o livro muda a direção. Então, se eu estou andando aqui, eu estou lá com o meu pelotão andando aqui, eu vou andar 100 quilômetros aqui, eu vou sair num lugar. Agora, se eu mudo a direção, ajusto ela em 15 centímetros e ando aqui, e continuo andando os mesmos... Aqui eu saio em Curitiba, aqui eu saio em Florianópolis. Então, o resultado é totalmente diferente. Não acredito que uma mentoria muda a vida de alguém, não acredito que um livro muda de alguém, mas ele muda a direção. E, consequentemente, muda a vida, por causa da direção que foi reajustado. Então, eu faria isso. Vídeo. Tem esse podcast aqui, isso aqui é ouro, Thiago. Se a pessoa sentar e ouvir isso aqui de forma sincera e colocar alguns comportamentos que nós estamos falando aqui na vida dela, ela vai mudar, eu garanto. Eu assino... E se em 5 anos fazer tudo isso que eu tô falando pra você fazer, é impossível você não estar no outro jogo de vida. Impossível. Se você trocar os lugares que você frequenta, se você consagrar seus planos a Deus, se você começar a mudar seus comportamentos, se você começar a estudar livros, em 5 anos você vai ver onde que você chega. O que aconteceu comigo? É impossível não chegar. Não construir tudo. Tenho certeza que você já não é mais a mesma pessoa. Então, eu começaria por isso. Vídeo, na era da humanidade, onde as pessoas têm mais acesso ao conhecimento. A era da humanidade onde que nunca houve um número tão grande de pessoas que têm conhecimento falando e explicando coisas. Nunca houve. O conhecimento ser tão difundido. Aí, a ameba da pessoa pega a porra do celular dela e fica rodando videozinho no Instagram. Fica rodando videozinho no tico-teco. Perdendo tempo. Então tá aqui na mão. À mão. Fácil. Tô aprendendo a falar francês com o ChatGPT. Vou passar a final do ano agora em Paris. Tô indo semana que vem. Então, já tá treinando. Eu tô treinando com o ChatGPT. Irmão, você tem noção a era que a gente vive? Você pode aprender qualquer coisa que você quiser. Então, se digitar qualquer coisa aí na internet, tem uma forma de fazer. Como que as pessoas conseguem continuar com a vida ruim? Eu não consigo entender. Eu fico conformado. Um celular, uma internet, distância, aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. E é justo, cara. A gente vive numa era... Inclusive, estou lendo um livro sobre isso, sobre informação. A gente vive numa era em que o acesso é muito grande a tudo, né? Você tem acesso a qualquer coisa. A qualquer coisa que você queira procurar, você consegue aprender. E a maioria delas, se você tiver disciplina, você aprende de graça. Inclusive, você vai ter YouTube, enfim, você tem canais, Spotify, que você consegue aprender. E se você for disciplinado, você tem essa possibilidade. Só que talvez o desafio hoje, Cleiton, que eu vejo, no nosso tempo, lá na nossa adolescência, que não é tanto tempo assim, mas vamos jogar aí, né? 20 anos, talvez. Não, você é mais velho. Nem tanto, né? Um pouquinho. Mas vamos lá, vamos jogar lá atrás, cara. Nesse tempo, a gente não tinha essa facilidade de acesso. Lá atrás ainda tinha o Google, que estava começando, a internet e tal, e a gente não tinha tanto acesso, então era mais fácil fazer o filtro do que ver, do que buscar. E hoje, como a gente tem muita informação, talvez o grande desafio seja o filtro. E saber o que ver, o que selecionar. Então, fazer esse filtro, para quem quer ter um ano melhor, acho que começa por aí também. E você selecionar boas pessoas para você acompanhar, você descartar pessoas ruins, coisas ruins que você perde teu tempo, e filtrar naquilo que é importante. Você falou dos livros, Cleiton, eu ia comentar sobre isso mesmo. O livro, ele é uma ferramenta que transformou a humanidade. Certo? O livro, ele tirou da nossa cabeça informação e eternizou ela. Então, ao longo de milhares de anos, para não dizer milhões, a nossa espécie, o homem, o Homo sapiens, que foi decorrendo, ele passava de geração em geração as informações. Então, eu conversava contigo, eu passava informação para ti, você passava, a gente tinha uma comunidade, a gente passava para os nossos filhos, e assim a informação era passada. Há poucos milhares de anos, talvez 5, um pouco mais, a escrita foi inventada. Foi uma das grandes revoluções cognitivas do homem, porque aí o conhecimento ele passou a ser armazenado e passado de geração em geração. Então nós temos hoje acesso a informações que foram escritas há milhares de anos e isso foi sendo acumulado. Ao longo do tempo era muito difícil acumular essa informação porque não tinha tecnologia para a escrita. Então era no barro, nas pedras de barro, nas pedras mesmo. Então era pouca informação ainda e difícil acesso. Há cerca de pouco mais de 500 anos foi desenvolvido novas tecnologias em que o papel, enfim, surgiu e aí isso foi amplificado. Mais pessoas produzindo conteúdo,
informação e essa informação chegando a mais pessoas e a gente foi transformando ao longo dos últimos séculos e, enfim, nos últimos 30 anos, a revolução da internet, então, mas decorreu da escrita. E aí, a gente tem que parar para pensar que, ao invés da gente aprender com os próprios erros, e às vezes a gente vai ter que aprender, porque às vezes a gente é cabeça dura e tem que passar por aquilo, mas por que não aprender com pessoas que já passaram por o que a gente passou e que escreveram sobre isso e que já tiveram aquelas dificuldades? Quanto tempo a gente ganha fazendo isso? E o livro tá aí para isso, para trazer essas informações. Os livros que você trouxe, Cleito, realmente são livros que expandem a mente e começam rompem com barreiras, com crenças que nos impedem de acreditar que é possível, né? De imaginar que dá para fazer. A gente vem, às vezes, a gente não vem de fábrica, mas é colocado essas limitações nas nossas mentes, pelas limitações dos nossos pais, pelas limitações dos ambientes que a gente cresceu, e eles vêm para romper com isso. São pessoas que romperam e que quiseram passar isso para outras pessoas. Eu trouxe alguns livros também aqui, Cleiton, para que as pessoas em casa possam buscar para ter um ano melhor, para que elas possam transformar a vida delas também. E o primeiro deles é o Arrume a Sua Cama, que é um livro muito simples, pequenininho, do almirante americano William McRaven. É um livro que traz 10 dicas, 10 conselhos, 10 regras para que as pessoas mudem o seu ambiente. Muito fácil de ler, tranquilo, para quem não tem ainda aquele hábito de ler grandes livros, em que vai poder entender que antes de mudar o mundo, eu preciso arrumar minha cama, a primeira coisa. Eu preciso mudar o meu microambiente e aí sim ter um ambiente melhor. O segundo deles, que vem nessa linha já um pouco mais denso, mas muito bom também, que é 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Também é um livro fantástico que vai ajudar a formar essa base de princípios. Que não adianta nada o cara ter resultados sem ter princípios. Verdade. Sem ter os princípios espirituais, os princípios humanos em que se deve ter para se conviver em sociedade. E o terceiro deles é mais voltado à produtividade mesmo, que é o Hábitos Atômicos, do James Clear, que traz esse aperfeiçoamento da nossa rotina. Como ser mais produtivo, como otimizar os resultados. Então, com essa gama aqui de livros, com certeza, só lendo isso, esses livros que a gente recomendou, com certeza o ano dessa pessoa já vai ser diferente, já vai ser transformado. E aí isso vai levar a pensamentos diferentes, que vai levar a ações diferentes, e que lá no final do ano que vem, provavelmente, o resultado vai ser outro, e aí vai continuar fazendo isso, e ao longo do tempo vai ser de forma exponencial. Muito bom. Eu queria, cara, que você trouxesse, Cleiton, um conselho para a galera que está começando, cara, que está começando a vida, que está lá com seus 18, 20, 25, né? Porque hoje a gente, talvez 30, mas para essa galera que está ainda meio sem rumo, sem saber direito ainda o que fazer, o que você traria para essa galera? É como se fosse uma mensagem final, isso? É quase como uma mensagem final, cara. A gente já está aí caminhando também para nosso... Conselho para... seja extremamente intencional nos lugares, nas pessoas que você vai ter à sua volta. Extremamente. Selecione muito bem as pessoas. Isso não é uma atitude ruim, pelo contrário. É uma atitude de benevolência com você. Né? Cuide dos meios, dos lugares que você vai. Busque a Deus. Mateus 6, versículo 33, está escrito assim: buscai-vos primeiro o reino dos céus, sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente é jovem, eu falo por mim, eu falava assim, eu quero só o meu primeiro milhão, depois eu vejo esse negócio de Deus. Eu estava errado. Então, não é, eu vou ver depois esse negócio. Quanto antes você saber da tua vida que você é um ser espiritual vivendo uma experiência física, que quando você anda de mãos dadas com Deus, sem papo religioso, isso aqui não é papo religioso, isso aqui é papo de vida mesmo, e você começa a fazer uma caminhada com Deus, a tua vida é facilitada, você tem acesso a coisas, ele traz pessoas, ele traz estratégia, ele traz recursos. Então buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas vão ser acrescentadas. O que a gente quer? As outras coisas. Quer o carro, eu quero a Porsche, eu quero apartamento, eu quero a empresa, eu quero passar no concurso, eu quero namorado. Cara, isso é todas as outras coisas. Se você buscar primeiro o reino dos céus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas são todas as outras coisas. É a Porsche, é o namoro, é a mansão, é tudo que você deseja, tudo. Mas primeiro você tem que buscar o reino dos céus. Então, se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para mim mesmo, falar, cara, entenda mais princípios espirituais, entenda mais o que Deus espera. Não o que os religiosos esperam, mas o que Deus verdadeiramente espera. Segunda coisa, escolher de forma extremamente
seletiva os ambientes e as pessoas que vão ficar perto de mim. Seletivo. Não tem acesso ao meu coração quem não me dá caminho. Não tem acesso às informações quem não precisa saber das informações. Não tem acesso à minha vida quem não precisa saber da minha vida. Se não vai agregar. Se não gera valor, vaza. Não fica perto. Não atrapalha o meu rolê. Então tem dois caminhos. Você senta para gerar valor para as pessoas, ou essas pessoas estão sentando para gerar valor para você. Se não é perder tempo. Não perca tempo. Aproveite o tempo. Que é a única coisa que as pessoas não podem comprar. Se você conversar com adultos, pessoas de 50, 60 anos, eles vão falar que o único arrependimento deles é que na vida jovem eles queriam fazer as coisas de uma maneira diferente. Até lembro disso, que quando eu tomei a decisão de empreender, isso acontece com todo empreendedor, Thiago. Eu lembro que tinha uma campanha dentro do exército. Eu lembro do subtenente que ele era extremamente chato. O meu chefe era extremamente chato comigo. Ele ficava todo dia querendo me fazer desistir. Tem certeza? Veja bem, fica mais um ano. Larga a mão disso. Você tem certeza? Tô aqui. Uma visão de aconselhar. Mas no fundo o que ele sentia era medo. Porque quando ele tinha minha idade, talvez ele queria ter a coragem que eu estava tendo naquele momento de tomar uma decisão de romper um ciclo e começar algo novo. Então vão ter pessoas que vão tentar desencorajar você. Não fique perto delas. Não fica perto delas. A não ser que chegue um momento que você já é... Eu falo que tem uma brasa e tem um maçarico. Enquanto você abrasa, qualquer água apaga você. Você tá ali entusiasmado, motivado para fazer alguma coisa nova, você conta, compartilha para pessoas que você não deveria, as pessoas jogam balde de água fria em você, te desmotiva. Fala, não vai dar certo, você não vai conseguir. É diferente quando você torna um maçarico. O maçarico é aquele cara que transcendeu e ele tem poder. Hoje eu sou maçarico. Então, maçarico mesmo, né? Na palavra, em resultado. Então, naquele tempo que ele me deixava com medo, aquele desencorajamento. Hoje eu olho pra trás e falo, mano... Não faz sentido. Não tem lógica, né? Tem medo. Mas é porque é do estágio de consciência. Então, se você conversar com um adulto, né, uma pessoa mais velha, eles vão falar, quando eu era jovem eu queria ter feito coisa diferente. Pode sentar. Senta com o teu pai e pede. Eu queria ter me arriscado mais. Eu queria ter feito alguns arrependimentos, algumas coisas que eles fizeram erradas, eles não gostariam de ter feito. Então, essa fase da vida, ela pode te dar muitas bênçãos ou ela pode criar algumas maldições. Quem que decide? É você com as tuas decisões diárias. Escolha pelas bênçãos, né? A bênção é uma vida reta, uma vida com sentido, uma vida com propósito. Por mais que tudo nesse momento ache, eu tenho todo mundo para corrigir, tem. Mas não precisa usar, gastar o tempo para corrigir. Não erre. Olhe para as pessoas mais velhas, se aconselhe com elas, veja onde que elas erraram e não cometa os mesmos erros. Senta com pessoas como você, eu quero passar no concurso, sente com o Thiago, aprenda como ele fez para estudar. Tem aqui um livro aqui que explica os passos. Adquire esse livro. Se tiver algum acompanhamento, se puder, consome todos os podcasts de graça. Se aconselha. Aí você vai ganhar tempo. As pessoas falam, tem nada sobre juventude, né? A idade, ela só não dá. Tem pessoas que têm 60 anos e viveram 60 anos iguais. As férias foram nos mesmos lugares, trabalhou sempre no mesmo lugar, sempre teve no mesmo ciclo de pessoa, nunca mudou de cidade. E tem pessoas que têm 20 anos de idade e têm experiências, né? Tem quantidade de experiências. Eu acredito que a nossa maturidade dá de acordo com duas coisas. Com as experiências e as intensidades de experiência. Tem jovens ricos de experiências e tem velhos pobres de experiências, zero maturidade. Queira as experiências. Aproveitar a fase da vida para ter experiências. Não experiências do mundo, mas experiências que edificam a tua vida. Que você olha e fala, no futuro... Quando eu olhar para trás, eu vou querer contar essas histórias? Ou vão ser coisas da minha vida que eu vou querer omitir e não contar para ninguém? Eu falo que a gente construir histórias dignas de serem contadas. Né? Histórias dignas de serem contadas. É isso que eu busco. Construir histórias dignas de serem contadas. Falar, cara... Até as merdas, né, Thiago? Aquela merda foi uma merda. Quanto que eu aprendi naquilo? Tem tanta coisa que eu aprendi nesse tempo, né? E que eu faria diferente e tal. Então, esses seriam meus conselhos para quem tá iniciando. Perfeito, cara. Com certeza isso vai ser levado em consideração. O pessoal realmente tem que levar a experiência tua, traz essa vivência e poder falar sobre isso. E viver experiências, mesmo as experiências baseadas na experiência dos outros, nos antecipa, nos encurta caminhos. Então, ao invés de eu levar 10 anos para aprender uma coisa, talvez em 1 ano eu vou passar por dificuldades e seria hipocrisia a gente falar em que não, tem um mundo perfeito, em que não tem dificuldade mesmo. Não, tem dificuldade, sim, mas você consegue antecipar
esses caminhos. Você falou muito bem, e eu concordo contigo, cara, em relação a conversar com as pessoas mais velhas, conversar mais com as pessoas mais velhas. Eu gosto muito de fazer isso. Todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, e eu tive agora realmente em Brasília, conversando com pessoas mais velhas que estão há alguns 50 anos numa causa, numa missão. Nossa. E você poder conversar e ver um cara com 50 anos de trabalho na missão, com brilho nos olhos, empolgação, sei lá, com mais de 70 anos já, empolgado. E aí eu olho e falo, é isso que eu vejo como realmente agregador. É você chegar no final da vida, e talvez esse cara ainda viva mais 30 anos, tomara que viva, né? Mas você chegar lá no final da sua vida sabendo que você ainda tem brilho nos olhos, que você tem razões para estar vivo. Que triste é chegar ao final da vida esperando a morte, esperando a vida acabar. E o que a gente pode tirar de lição sobre isso, sobre conversar com essas pessoas, é entender o que elas fazem, o que elas fizeram e o que a gente pode aproveitar disso para que a nossa vida seja assim. Para que a gente chegue lá ao final realmente satisfeito em ter vivido uma vida boa e entender o que são as coisas que realmente importam. E aí seja a questão de colocar Deus em primeiro lugar, seja a questão de você construir uma boa família, de você construir empresas, de construir negócios, construir amizades e conexões e que você está contribuindo para a vida dessas pessoas, porque você vê em várias entrevistas com pessoas que estão à beira da morte e o que importa para elas, no final das contas, são as conexões, são as pessoas, são as amizades, são a família que elas construíram. E o resto é importante, sim. A gente não pode deixar de dizer que não, a gente vai abdicar de tudo. Não, você tem que passar por experiências, mas que você realmente foque naquilo que é importante e todas as outras coisas serão acrescentadas. E, claro, para quem é jovem, para quem está começando, a preocupação com a opinião dos outros ela é muito grande. E isso é uma merda que ferra com a gente, porque a gente deixa de fazer muita coisa por se preocupar demais com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar. E isso todo mundo passa por essa questão, só que algumas pessoas ficam a vida toda presas nisso. E algumas pessoas se libertam. E aí, o que eu dou de conselho para a galera que tá nessa situação? Primeiro, tenha princípios, tenha clareza dos seus princípios. Se você acredita que aquilo que você quer fazer, aquilo que você vai fazer, tá dentro dos princípios, tá dentro daquilo que é importante e aquilo que rege os bons costumes, enfim, você tem clareza daquilo, faça, porque por mais que pessoas, e vão sempre existir pessoas que vão tentar dissuadir, pessoas que, às vezes até na inocência, pessoas que gostam de ti, que querem te proteger, vão tentar te dissuadir, mas no final das contas, se você tem clareza dos princípios, você vai depois colher os frutos, vencer essa fase de resistência e ser mais feliz e ser mais realizado por isso. Eu posso até citar o exemplo disso que a gente está fazendo aqui, Cleiton, esse podcast. Isso aqui é um resultado de barreiras vencidas. Com certeza. Eu sou militar, sou oficial militar, existe uma cobrança, existe uma pressão social sobre o que eu faço, sobre a minha postura. E como eu tenho clareza do que eu estou fazendo, eu consigo lidar com isso muito tranquilamente. Mas existem várias barreiras e várias pessoas que tentam dissuadir. Então, tendo clareza, sabendo que tem um propósito muito claro, com certeza a gente consegue chegar naquilo que a gente almeja, naquilo que a gente busca. Eu queria agradecer imensamente, Cleiton, a tua participação, a tua presença. Sempre é uma satisfação muito grande poder falar contigo, poder conversar e trazer isso é enriquecedor para a galera, não tenho dúvidas disso, em ter você aqui. A gente conversou aí sobre... A gente trouxe inicialmente... A gente tinha planejado 2025, mas já deu para... A gente quebrou alguns mitos, né? Entendeu que mais do que simplesmente planejar o ano que vem, não precisa esperar o ano que vem começar, pode começar hoje mesmo, agora. Talvez hoje já indo para academia, levantando, não pensando muito em treinar, ou talvez ligando para tua mãe, falando coisas que você queria falar para ela e que você nunca falou, fazendo a diferença na vida do cara que você passar na rua, talvez chegar ali na esquina e ter alguém com fome, você ir lá e dar o alimento para essa pessoa. Eu não sei o que você vai fazer, mas as tuas ações elas devem começar agora. E lembre, será que as tuas ações do teu dia a dia estão te levando para onde você quer chegar? Se não estão, reflita e reprograme isso para que você possa ter um bom resultado e chegar lá no final das contas, lá no final da vida,
olhar para trás e pensar, valeu a pena. Pô, olha só que vida Histórias massa. dignas de serem contadas. Histórias dignas de ser contadas. Cara, muito obrigado mesmo pela tua presença. Eu fico muito feliz em ter você aqui. Eu queria que você deixasse aí tuas redes sociais, enfim, faz a tua, né, para que a galera possa te encontrar. Tenho certeza que muita gente vai querer te acompanhar e saber que você realmente é um líder, é um exemplo de pessoa que caminha nos propósitos, que caminha com princípios. E a sociedade carece disso, cara. Carece de pessoas como você. Eu falo que a sociedade não precisa de doação, ela precisa de inspiração. Que é pessoas que venham dos lugares mais improváveis do mundo, que elas deem certo, que elas sejam a prova viva que é possível fazer. E a gente é essas pessoas aqui. Então, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, digitar @CleitonQuerubim, é o Querubim, ou o anjo Querubim, vai aparecer lá. Minha principal rede social é o Instagram, também tem o YouTube, mas vai lá no Instagram, que hoje é a principal rede social. Mensagem aqui, primeiro, agradecer pelo convite. É sempre bom poder compartilhar e gerar valor para a vida de outras pessoas. Eu fui um cara muito ajudado por muita gente na minha vida. Tive muitos mentores que passaram e passo ainda na minha vida. Eu amo aconselhamento, mendigo de conhecimento. Nem sei o que eu não sei. Só sei que nada sei, Sócrates. Eu levo além. Eu nem sei o que eu não sei. Obrigado pelo espaço. Obrigado por confiar a tua audiência aqui para me ouvir, tá, irmão? Parabéns pelo teu trabalho, pelo que você tem feito. Tenho certeza que tem um propósito gigante de Deus aí na tua vida. Espero que esse próximo ano seja um ano de romper, um ano de crescimento, que você chegue no final de 2025, você olhe para tudo que você está construindo e falar, caraca, sem a permissão de Deus seria impossível. E a mensagem para você é que não deixe que pessoas, não deixe que o sistema te conte uma história que não é possível fazer. A palavra fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu acredito de verdade que o Criador, Deus, como você queira chamar, ele tem uma visão sobre você. Você só precisa se enxergar quem verdadeiramente você é. As coisas que tocam o teu coração, que você tem vontade de fazer. Só não permita que esse desejo por crescimento seja apagado. Não permita que os planos de Deus sejam ofuscados pela falta de coragem. Faça a tua parte. E minha melhor continência pra você. Tamo junto aí. Obrigado pelo espaço, tá? Top demais, Cleiton, top demais. E a galera que tá em casa aí, antes de encerrar isso aqui, antes de fechar, primeiro, vai lá, curte o vídeo, se você ainda não curtiu, curte aí, seja no Instagram, seja no Spotify, seja no YouTube, compartilha, se inscreve aí no YouTube, no canal, se inscreve no Spotify, para que a gente possa realmente atingir mais pessoas, gerar mais conteúdo também e desejar para vocês um excelente 2025. Esse é o nosso último podcast desse ano. Saideira. Próximo agora só ano que vem, saideira, né? Então, Feliz Natal, um próspero ano novo, de muitas conquistas e muito resultado, mas principalmente de muita ação. Que você possa agir em direção ao caminho que você quer construir. E tamo junto, nos encontramos aí no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá.